Como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? E como está sendo a sua fase adulta? Como está sendo a sua infância? Como está sendo a sua adolescência? Cada um de nós estamos passando por alguma fase, seja de infância, adolescência ou fase adulta. Aqueles que estão na fase adulta têm momentos de infância. Aqueles que estão na adolescência têm momentos de infância. Dependendo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso momento. As nossas expressões na infância, adolescência e fase adulta está vinculada ao que nós já passamos. Como a infância está vinculada ao que nós já passamos? É a questão, o que nós passamos é em relação aos pais, como os pais estavam entre eles na minha infância. Por vezes o pai quer dar muita atenção para o filho, para a filha, a mãe quer dar muita atenção para o filho, para a filha, mas eles esquecem da relação entre eles. Então, está vinculado ao passado. O que eu quero dizer é que essa infância está vinculado como está a relação do pai para com a mãe e da mãe para com o pai. Vai passar também para o filho, para a criança. E se essa criança cresce no amor entre pai e mãe saudável, e o amor que eles passam também para essa criança de uma forma saudável, é claro que ela vai ter uma infância saudável. E aí depois a adolescência vai vir fruto da relação dos pais para com os filhos na infância e nas novas experiências que vão ser adquirida na adolescência. Eu me lembro muito de uma experiência que eu passei na minha adolescência com uma pessoa que era de uma religião que não era igual à minha. Eu fui criado, educado, baseado na educação católica. Minha mãe, ela foi muito católica. Uma mulher de muita fé. O que ela mais me ensinava era sobre a vontade de Deus. Que nada mais importante que nós fazermos a vontade de Deus e de nos relacionarmos com Deus. Então a minha base foi católica. Mas essa minha colega, ela vinha de uma outra educação, de uma educação evangélica, de uma educação protestante. Então nós sabemos que nessa história do catolicismo e do protestantismo, elas se divergem em muitos pontos. Tanto é que se nós pegarmos a história, nós vemos que houve até guerras por ideologias protestantes e ideologias católicas. E essas guerras não durou pouco tempo. Teve guerra que durou até 300 anos. É claro que existia não só a ideologia católica e protestante, mas também existia a política por trás, os interesses políticos por trás. Não só políticos, como econômicos também por trás. Mas gerou guerra. E essas guerras, elas vão passando de geração a geração. Hoje é claro que não existe mais a guerra de protestantes. Os evangélicos vêm da linha protestante. Hoje não existe mais essa guerra de armas, de um matando o outro, como já ocorreu. Mas, infelizmente, existe um outro tipo de guerra. E eu vivenciei um pouco, em detalhes, esse tipo de guerra. Minha mãe, de uma forma muito radical, católica, quando ela soube que essa minha colega, que a gente interagia bastante, né, até as minhas irmãs, eu tenho algumas irmãs, e minhas irmãs ficavam até me atormentando, falando que a menina tinha interesse por mim,
blá blá blá, e acabava falando para minha mãe. Então eu via a reação da minha mãe quando ela soube que essa menina era de origem protestante, que era evangélica. E eu fiquei assim, foi a primeira experiência que eu tive de uma reação de uma religião, e na verdade vem do cristianismo, ambos acreditam em Jesus, em Cristo, mas por divergir de alguns pontos, acabam se afastando ou acabam criando ambientes desagradáveis, afetando, né, a educação das crianças e adolescentes e gerando situações na fase adulta, por divergir de entendimento em suas leituras da Bíblia. Aí eu pego e penso, né, como que Deus vê toda essa situação? Só sei que a minha mãe, ela tinha pavor de imaginar que eu poderia, pelos comentários das minhas irmãs, que eu poderia vir até namorar com essa menina, essa minha colega, e a gente se dava muito bem. E a mãe dela também questionava muito sobre eu, por eu ser de origem católica. Olha que situação. Então ali existe dois adolescentes, né, que os pais têm as suas religiões, as suas crenças, e devido às suas crenças passa uma certa pressão para os seus filhos de acordo com a sua crença. E aí eu pego, pela minha própria experiência, eu vejo como que esse adolescente vai vivenciar esses atritos de pensamentos religiosos. Gente, é uma coisa louca. Então, sendo que os dois, se tratando do cristianismo e do protestantismo, que vem os evangélicos, os dois acreditam em Cristo, em Jesus. E o que mais Jesus vem nos ensinar é o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Você deve amar o seu inimigo, não amar o seu amigo. Até os publicanos fazem isso. Quantas vezes deveis perdoar? 7 vezes não, 70 vezes 7 ao dia. Então, isso me chamou muita atenção na minha fase de adolescência. Eu tenho uma gratidão muito grande pela educação da minha mãe, pelo amor da minha mãe, mas isso me chamou uma atenção muito grande. Mas da onde vem esse pensamento, né? Os protestantes de um lado, os católicos de outro, os evangélicos criticam crenças e expressões católicas, os católicos radicais também acabam criticando expressões protestantes. E aonde vamos parar isso? E da onde vem isso? Nós vemos que vem da história, porque nós herdamos a história, os nossos antepassados fizeram parte da história, então já está no nosso sangue essa história. E da onde vem mais isso? Gente, lamentavelmente, vem dos próprios líderes, dos próprios pastores, dos padres, porque cabe a eles saber direcionar a relação entre esses irmãos que vêm de Jesus, que acreditam em Jesus. Então, essa herança que nós temos e que os nossos pais passam para nós, se nós não analisarmos a história, por exemplo, pegamos a guerra lá dos 300 anos, né, entre protestantes e católicos, lá na Europa. Qual é o interesse deles para fazerem essas guerras? Será que era só a crença religiosa ou tinha também interesse político e econômico? Claro que existia. E aí os líderes vão passando, porque cada pastor não quer perder o seu rebanho, né? Cada líder não quer perder o seu rebanho. Mas a gente acaba se perdendo, porque você se dá bem com aquela pessoa que não é da sua mesma igreja, da sua mesma religião, e devido a essa imposição de líderes, ou até mesmo dos pais, que tem essa crença radical, faz com que você se afaste de pessoas que te faz bem.
Eu estou falando só no âmbito de crença religiosa, mas também tem outros níveis de expressão, que as pessoas, cada um se expressa como são. E se nós não respeitarmos as expressões, a minha pergunta é: será que nós, com a falta de respeito das expressões, estaremos nos aproximando de Deus ou se afastando? Existe uma frase de um líder que eu respeito muito, muito. Ele diz o seguinte: que aqueles que pensam que estão mais próximos de Deus, esses estão mais distantes de Deus. E aqueles que pensam que estão mais distantes de Deus, esses estão próximos de Deus. Eu paro e me pergunto, o que isso quer dizer? No meu entendimento, isso quer dizer o seguinte, que aqueles que estão mais próximos de Deus, de uma forma religiosa, de uma forma radical, querendo a sua própria salvação, acaba esquecendo de olhar as pessoas como Jesus mesmo olhava, de entender as pessoas como Jesus mesmo entendia. Qual era o nível de aproximação de Jesus das pessoas que não expressavam nenhum tipo de fé? Que as meretrizes, as prostitutas. Qual eram os pescadores que por vezes só ficavam lá pescando, não tinha nenhum tipo de tradição religiosa? Jesus, ao se aproximar das pessoas, qual era o foco dele? Era entender a essência dessa pessoa e, através do coração, do amor, fazer com que as pessoas entendam a vontade de Deus em suas relações de respeito ao próximo e de amor ao próximo. Então, essa minha história que eu tive com essa pessoa me chamou muita atenção. E aí eu fiquei muito desapontado com a situação que eu estava passando. Porque aí eu lembro que eu discutia no bom sentido com a minha mãe e falava assim: mãe, e aí, como é que fica? Então quer dizer que é só os católicos que vão para o céu? Os evangélicos, os protestantes não vão para o céu? E a gente está falando no âmbito cristão. E se nós falarmos de outros ismos, de pessoas que têm coração, que têm espírito, pegamos lá, budismo, confucionismo, islamismo, taoísmo, judaísmo, que são pessoas que não são cristãos. E aí? Só os cristãos católicos que vão para o céu? Só os evangélicos cristãos que vão para o céu? E os outros? Fica até meio estranho, né? De ficar discutindo isso. E olha que interessante, nós estamos numa época tão especial de expressões, né? Eu estou aqui agora falando com vocês através de uma mídia, né? Que no passado, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa liberdade de poder nos expressar e atingir as pessoas que têm interesse na nossa expressão. Era muito mais restrito. E poucas pessoas tinham esse poder de se expressar e atingir pessoas. Não existia nem liberdade de expressão. Hoje não, nós podemos nos expressar. E o quão bom seria cada um de nós respeitarmos as expressões. Não estou dizendo de você aceitar expressões, mas ao menos respeitar. E ao longo da minha vida, eu fui buscando respostas nessa relação, eu e Deus, e como Deus está vendo as pessoas que têm diferentes crenças, diferentes religiões.
Como Deus pode olhar essas pessoas? Será? Não é possível. Então, se eu estiver nessa igreja, seja ela qual for, eu vou ganhar salvação. E aquele da outra igreja, até evangélicos entre evangélicos também, às vezes nós sabemos que existem várias igrejas provindas do protestantismo, né? Aí aquele, não, só nossa igreja vai ser salva, né? Aquele que professa a fé nessa determinada igreja. Nós estamos numa época tão especial, gente, uma época onde nós devemos crescer a nossa mentalidade, porque através de uma mente elevada, evoluída, nós podemos pensar um pouco mais sobre como exatamente Deus se expressa em cada cultura, em cada raça, e eu vou dizer, em cada religião. Como Deus se expressa em cada religião, como Deus se expressa no budismo, no confucionismo, no islamismo, no judaísmo, no taoísmo, no cristianismo. Como Deus se expressa? E aí Deus ele mandou enviados para educar os seus de acordo com as suas culturas. Lembrando que cada cultura vem desse ismo. Se você for pegar a cultura japonesa, ela é baseada no shintoísmo e no budismo. A cultura brasileira, a cultura da Europa e da América do Sul é baseada no cristianismo. Olha que interessante, a cultura do Extremo Oriente, que é os árabes, né? E toda aquela parte do Médio Oriente é baseada no islamismo. Então, cada cultura vem de uma certa espiritualidade. Então, as expressões de cada ser, as expressões de cada cultura, provindo de uma espiritualidade, onde cada cultura, cada ismo, de uma certa forma, está expressando uma natureza de Deus. Eu me lembro, vou concluir essa história com essa minha colega, ela chamava Raquel. Já pensou um dia ela ver esse vídeo? Né? Ela chamava Raquel e a gente estudava na Vila Medeiros, no Justino Cardoso. Eu não vou lembrar que série que era, só sei que eu era adolescente. E aí, devido a essas radicalidades da minha mãe e da mãe dela, nós tivemos caminhos diferentes. Por causa, gente, da religião, por causa da igreja. Eu pego e penso, como que Deus estava vendo aquela situação? Né? E isso, por eu ter uma educação bastante voltada ao lado espiritual, eu pensava, poxa, o que é Deus? O que Ele quer para nós? Será que as pessoas que não forem... Desculpa. As pessoas que não forem... As pessoas que não for da minha igreja e da minha religião, não vai ser salvo? Então, que interesse tem eu ser salvo? Se as pessoas que eu gosto não serão, não faz sentido nenhum. Então, existe uma expressão, né? Cada um por si, Deus por todos. Olha que triste. Não, não é cada um por si. Nós devemos olhar para as pessoas, assim como Deus olha, porque nós devemos ser uma expressão de Deus. E aí eu só sei que nós acabamos nos separando por respeito aos pais, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu passei os anos do ginásio para o colégio, na época, né? Que era o ensino fundamental, depois ensino médio, depois faculdade, e aquilo ficou na minha mente, né? Que sentido é a vida? O que Deus quer para nós? E aí
eu busquei e procurei o caminho voltado à nossa essência. Essa foi a minha decisão ao fazer faculdade, ao decidir o que eu queria para a minha vida. Eu poderia ter seguido no caminho da tecnologia, da informática, que eu tinha boas propostas na época, que eu tinha os meus 18 anos. Mas ao invés de eu escutar o ter, eu escutei o ser. Eu não quero ter sem ser, eu quero ser para que um dia eu possa ter. Porque se eu não for, se eu não ser uma pessoa que dá sentido à minha vida e à vida das pessoas, o que adianta eu ter as coisas? E aí eu escolhi o caminho do ser. E nesse caminho que eu escolhi do ser, eu tive uma missão. Eu gosto de falar de missão. Eu tive uma decisão de ir para a Itália, que é o fundamento. A Itália é o fundamento do cristianismo, né? Os primeiros cristãos, como São Paulo, foi para Roma, e de Roma se espalhou o cristianismo. Então ali é o berço do cristianismo. Não vou falar que é o berço só do catolicismo, apesar que o mais que se fortaleceu ali foi o catolicismo. E depois na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, foi se expandindo o protestantismo. Então vamos dizer, no sentido geral, a Europa é o berço do cristianismo, tanto para o catolicismo, tanto para o protestantismo. E aí eu fui para a Europa, passei um tempo na Suíça, passei também pela França, pela Espanha, e o que eu mais permaneci foi na Itália. Então, observando a Europa, o berço do cristianismo, gente, eu acho que no mundo, no mundo, eu arrisco a dizer, pena que naquela época não tinha celular, porque se tivesse celular, eu ia registrar o meu dia a dia. Um dia eu quero contar para vocês como que era esse meu dia a dia na Itália. Eu tenho até uma fita cassete que eu gravei um dia de experiência, mas era fita cassete. Muitos aqui, se forem crianças ou adolescente, talvez não vai nem saber o que eu estou dizendo, o que é fita cassete. Eu tinha um gravadorzinho e aí nesse dia eu gravei as minhas experiências. E aí, se eu tivesse um celular naquela época, eu ia gravar uma coisa que me marcou muito. Eu acho que eu fui mais do que todos os italianos, eu tenho absoluta certeza, mais do que todas as pessoas no mundo, talvez, mas eu acho que sim. Sabe o que eu fazia? Eu ia todos os dias em uma igreja diferente, todos os dias. Às vezes tinha dias que eu ia até em 3 igrejas. Eu lembro uma historinha não, a fé da minha mãe, né? Minha mãe dizia assim, por ser muito católica, ela dizia assim: meu filho, toda vez que você entrar numa igreja, pela primeira vez que você entrou na igreja, pela primeira vez, você tem direito a 3 pedidos. Bonitinha, né? Kawaii. Kawaii é bonitinha. Kawaii em japonês. E ela falou assim: toda vez que você entrar numa igreja, que foi a primeira vez, você tem direito a 3 pedidos. E toda vez na Itália, todos os dias eu estava em alguma igreja diferente que eu nunca tinha entrado. A Itália era um país novo para mim. Eu entrava, gente, às vezes era até em 3 igrejas ao dia. Eu sempre lembrava da minha mãe. É claro que, sabe qual é o pedido? Eu acho que eu fiz, na verdade, eu acho que eu fiz só um pedido em todas as igrejas que eu entrei. Eu não tinha muitos pedidos. O único pedido que eu tinha nessa experiência era que eu pudesse realmente dar alegria ao coração de Deus. Que a minha vida não pudesse ser em vão.
aqui na terra. Esse era o meu único pedido. Mas eu não me lembrava muito da minha mãe. Então esses dias eu fiquei pensando, né? Nossa, se eu tivesse registrado, eu acho que eu ia pro Guinness Book, hein? Eu registrei experiências por escrito. Eu tenho muitas escritas das minhas experiências na Itália. Eu tenho um diário, na verdade, né? Meu diário das minhas experiências na Itália. Mas eu não sei se isso vale pro Guinness Book, né? Mas tudo bem, importante é que isso faz parte da minha história. E uma coisa que eu evidenciei muito, que eu vi muito na Itália, gente, isso foi muitos anos atrás. Eu não vou falar quantos anos atrás, porque vocês vão falar que eu sou velho e eu não sou velho. E eu nunca vou ser velho. Sabe por quê? Porque a nossa essência é o Espírito, e o Espírito é eterno. E na eternidade você vai ter a idade que você quiser. Então nós seremos sempre jovens, todos nós seremos sempre jovens. Vai depender do seu estado de espírito. Agora, se você tem um estado de espírito passado, entendeu? Enferrujado, aí eu não posso fazer nada. Então, muito tempo atrás, né, eu peguei e pensei, né, falei, nossa, olha, se eu tivesse um celular naquela época e gravado as minhas experiências na Itália, ia ser muito, muito, muito especial. Mas está gravado em mim e isso ninguém vai roubar. E o que faz nós sermos ricos? Ricos, você quer ser rico? Todos nós queremos ser ricos, né? Todos nós queremos. Não tem como nós não queremos ser ricos. Todos nós queremos ser ricos. Muitos já são, e muitos serão, e muitos querem ser. A nossa maior riqueza é aquela que não se pode roubar, está dentro de nós. Então essa experiência que eu tive na Itália, eu vou levar por toda a minha eternidade. Essa é uma das maiores riquezas que eu tenho. E através dessas experiências que eu tive na Itália, absolutamente foi me gerando crescimento. Porque eu lidava... Olha outra coisa interessante também. Eu lidava todos os dias com pessoas diferentes. Eu procurava conversar com as pessoas. Imagina se eu tivesse um celular registrando essas experiências. E através dessas conversas de diferentes cidades e regiões, o quanto podia eu aprender com aquelas pessoas. Mas um ponto que eu estou falando para vocês que eu ia na igreja e me chamou muita atenção, um ponto que me chamou muita atenção nas igrejas, na Europa, hein? Há anos atrás, muitos anos atrás, é que as igrejas só iam pessoas de idade, idosos. Você ia na missa, no caso do catolicismo, depois eu quero falar para vocês também experiências que eu passei. Eu passei experiência na Alemanha, passei experiência na Suíça e na Áustria. Vou falar primeiro das experiências que eu passei na Itália, nas igrejas. Nas igrejas tem um ritual lá da missa. Quando eu ia na missa, eu observava o que tinha na missa, só idosos. Gente, isso muitos anos atrás. Isso me chamou muita atenção. Passando por esses países protestantes, eu ia em igrejas protestantes, que no Brasil pode chamar evangélicos. E eu observava nessas igrejas o que eu via, a mesma coisa que eu vi na Itália em relação às igrejas católicas. O que me chamou a atenção depois de várias experiências passadas é o seguinte: nós podemos nos expressar na nossa relação com Deus em qualquer lugar. Infelizmente, os países pobres de terceiro mundo, a informação demora para chegar. Porque, infelizmente, os nossos políticos, os nossos governantes dos países, eu falo dos países do terceiro mundo, tá? Dos nossos países do terceiro mundo, os líderes religiosos e a mídia, os três têm o mesmo interesse em comum. Interesses em comum. Qual é esse interesse em comum? É manter o povo ignorante.
Quanto menos estudo o povo tiver, mais fácil será ter domínio sobre eles. Qual é o interesse da mídia? Fazer com que a pessoa fique lá, hipnotizada na televisão, que não vai adquirir crescimento nenhum interior, vai atrofiar a mente, não vai ter interesse de estudar, consequentemente, não vai evoluir a sua mente, o seu conhecimento. Qual o interesse da política? O mesmo. Quanto mais ignorante for o povo, mais fácil eu tenho de enganá-los, de dominá-los. Mantendo-os na miséria. Qual o interesse dos líderes religiosos? O mesmo. Quanto menos informação tiver, tudo aquilo que eu falar vai me aceitar. E com medo de morrer e ir para o inferno. Então, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Então, o interesse dos líderes políticos, religiosos e da mídia, a mídia que domina o povo, que eu quero me referir mais ao lado da televisão, que quanto mais o povo manter-se na ignorância, mais fácil é de controlá-los. Então, o que eu observei na Itália, um país católico, e vou dizer na Alemanha, um país protestante, observei a mesma coisa. Então quer dizer que os jovens de lá estão distantes de Deus porque não vai na igreja? Será? E eu tive experiências com jovens, muitas vezes, muita experiência com jovens. Fora da igreja. Fora do campo religioso. Mas com nível de entendimento sobre Deus, com nível de expressão sobre a vontade de Deus, na prática, que me chamou muita atenção. Como que nós vamos expressar a natureza de Deus, a vontade de Deus no nosso dia a dia? Através das nossas expressões. Então, será que as nossas expressões está condivindo, está associando a vontade de Deus, as nossas expressões práticas, ou só as nossas expressões verbais? Então isso me chamou muita atenção, porque lá na Europa, berço do cristianismo, eu vi isso, esse paradoxo das igrejas e de jovens que não iam na igreja. E eu vou te dizer o seguinte, por vezes, eu precisava de um lugar para dormir. E a maioria das pessoas que me cediam um lugar para me passar a noite, a maioria não tinha vínculo nenhum com a igreja. Mas eram pessoas incríveis, de expressão do cuidado e do amor, assim como o samaritano. E eu comecei a observar, falei, nossa, como Deus se expressa. Então Deus, ele se expressa de diferentes formas. Cabe nós elevarmos a nossa mente. É claro que é importante, é muito importante você estudar, você ler. Hoje nós temos a mídia através do celular nas suas mãos. Antigamente era a televisão que dominava o povo. Eles passavam o que queria. Eles faziam a edição. Queria prejudicar alguém, eles editavam aquilo para prejudicar. Hoje ainda faz isso. Mas hoje nós podemos mostrar no âmbito completo. Antigamente, não vou falar antigamente, mas pouco tempo atrás, você mesmo que está me vendo agora, quando você estava nascendo, estava começando, você que é adolescente, estava começando a era do celular. O celular não tinha capacidade que tem hoje. Male você só falava e escrevia limitações de caracteres. E foi evoluindo. Então, olha só, a tecnologia, a ciência. Será que a tecnologia e a ciência, que são homens que evoluiu, criou mecanismos tecnológicos como esse celular que eu estou fazendo essa gravação agora,
que faz eu poder falar com você simultaneamente e a gente pode se ver. Será que não é uma expressão provinda de Deus através dessa pessoa que criou esse aparelho, que criou essa tecnologia? Assim como a ciência, olha, grandes descobertas para fazer com que o homem possa viver mais de uma forma saudável. Hoje nós podemos, em um pequeno comprimido, fazer nos alimentar de proteínas, de vitaminas que você não teria capacidade de se alimentar se fosse comer tudo que tivesse que comer para ter aquelas proteínas, aquelas vitaminas. Olha o quanto está evoluindo o ser humano. E eu te pergunto, será que não é uma expressão de Deus? Claro que é. Então, gente, o meu ponto central que eu quero dizer é o seguinte: eu estou falando do catolicismo e do protestantismo, eu estou falando dos católicos e dos evangélicos e também dos evangélicos entre os evangélicos. É claro que existe muita harmonia entre muitos católicos e evangélicos, claro que existe, graças a Deus. Existe muita harmonia entre evangélicos e evangélicos, mas nós também sabemos que existe muito atrito, muita falta de respeito, muita falta de consideração e mais ainda, pessoas radicais que só elas pensam que está fazendo a vontade de Deus, que só elas pensam que vai para o céu. E aí nós pegamos e vemos o quanto é especial nós nos elevamos. Elevamos de que forma? Elevamos, eu sempre falo, 5 saúde. Elevamos a 5 saúde. Eleve a sua mente, lendo coisas que faça você crescer, que faça você abrir a sua mente. Por exemplo, você entende, o que você sabe do mundo muçulmano? O que você sabe de Maomé? Se você é um líder radical, ou se você é um religioso radical, como que você vai olhar os islâmicos? Que Deus, na visão deles, deu revelação para Maomé. Como nós podemos ver o povo judeu, que ainda mantém a sua fé de 6.000 anos bíblicos, e que para eles, Jesus foi um profeta, não é um filho de Deus, não é um Messias, como é para os cristãos. Como nós podemos ver eles? Como nós podemos ver os budistas, que Buda, que veio 500 anos antes de Cristo, e que criou essa cultura. Eu estou aqui no Japão e eu vejo como os japoneses se expressam baseado nessa cultura que vem do shintoísmo e do budismo. Expressões provindas de Deus. E nós que somos cristãos, como nós estamos nos expressando na nossa relação, né? Eu tenho 3 filhos, já grandinhos, e eles lidam com seus colegas. Eu jamais irei colocar para eles: não se aproxime de A, de B, por causa de suas escolhas. Jamais. A única coisa que eu gostaria deles é que eles pudessem respeitar a todos e amar a todos. É a única coisa que eu gostaria. Assim como eu, através desse aprendizado, que eu quero compartilhar mais com vocês, os meus aprendizados que eu tive nessas experiências, nessa decisão que eu tive de escolher o ser. Claudinei, você escolheu o ser, então quer dizer que você ficou miserável, você ficou pobre, você não tem nada. É claro que quando você é criança, as crianças querem ter as coisas. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol para quê? Eu pergunto para as crianças: você quer ser jogador de futebol? Quero. Quer ser jogador de futebol para quê? Para ficar rico, para dar uma casa para minha mãe. Alguns até falam: para ter várias mulheres, para ter a mulher que eu quero. Para ter, tudo ter. Olha que triste. Ah, eu quero ser rico, para ter. A própria criança já expressa dessa forma. E adolescente vai e depois na fase adulta. Então eu escolhi o ser. Eu fiquei miserável? Gente, eu não fiquei miserável.
Eu não sei explicar para vocês como eu não fiquei miserável pela decisão que eu tomei. Só sei que eu não fiquei miserável. Eu tenho riquezas que o ladrão, as traças e a ferrugem não pode fazer nada. Mas eu adquiri tudo aquilo que um ser humano precisa para viver de uma forma saudável. Então, a escolha do ser foi a melhor escolha que eu tive na minha vida. E cada experiência que nós temos, nós vemos expressões de Deus. Porque Deus é Pai de todos e Ele quer amar a todos. Os pais têm filhos diferentes. O amor dos pais para com seus filhos é o mesmo. As expressões dos filhos são diferentes. E os pais amam. Será que Deus é diferente para conosco? É só nós refletirmos e pensarmos sobre. Obrigado.